Oi, eu sou a Ju, do Aprendendo Crochê. Eu espero que esteja tudo bem com você. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma blusa de crochê e para isso a gente vai utilizar o fio Bella da Pinguim. Eu vou utilizar aqui 3 novelos nessa cor cinza, que é a cor 1815. Esse novelo do fio Bella, ele vem com 405 metros. Ele é 100% algodão mercerizado e o novelo ele tem 150 gramas. A tex dele é a tex 370. Então, eu vou utilizar esses 3 novelos com a agulha 3 milímetros. Aqui a indicação de agulha vem para 2,5, porém, eu vou usar a 3 para deixar o ponto um pouquinho mais solto, né? E vou utilizar também agulha de tapeçaria para fazer o arremate dos fios que ficam soltos ali início de carreira, final de carreira. Então, esses são os materiais que você vai precisar para fazer o seu trabalho. Se você quiser fazer com outro fio, não tem problema, você pode fazer com sobras de fio que você tiver em casa, fio 100% algodão, porque a gente vai fazer com squares, né? Então, você pode misturar, fazer ela colorida também. E aí você utiliza um fio com agulha correspondente, né? Se, por exemplo, for um fio mais fino, porque eu ensino por medidas. Então, você pode fazer com o fio que você tiver em casa, ok? Vamos lá, vamos começar a nossa blusa, então? Eu vou deixar aqui o total da metragem de fios para cada tamanho, mas do M ainda sobra um pouquinho. Ainda sobrou um pouquinho do terceiro novelo aqui para o tamanho M, que foi o que eu fiz, né? Então, para o tamanho M, 3 unidades, dá 1.215 metros. Para o tamanho G, 4 unidades, dá 1.620 metros. E para o tamanho GG, 5 unidades, 2.025 metros. Então, sobra um pouquinho ainda aqui do M, tá? Do terceiro novelo, só para você ter em conta. Bem, o square que eu vou utilizar aqui para fazer uma parte da blusa é esse square head, que eu já ensinei o square e já ensinei a união. Então, aqui a gente vai fazer os 4 primeiros na cor cinza novamente. Para você que não assistiu a aula do square ou da união, você vai poder rever a aula, então eu vou revisar aqui. E depois eu vou orientar você quantos motivos você vai unir na largura dessa primeira parte da blusa, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com o fio cinza. Eu vou fazer a laçada inicial e 8 correntes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu venho na primeira corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar a primeira carreira do square. Eu vou subir aqui 3 correntes para o ponto alto e vou fazer mais 2 correntes para o espaço. Vou pegar uma laçada, vou no meio do círculo e vou fazer um ponto alto. 2 correntes. Essa é a sequência que eu vou repetir para toda a carreira. Um ponto alto no meio do círculo, já prendendo aquele fio inicial. 2 correntes. Um ponto alto no meio do círculo, 2 correntes. Vou trabalhando dessa forma por 12 vezes, um ponto alto, 2 correntes por 12 vezes. Trabalhei então aqui por 12 vezes essa sequência de um ponto alto, 2 correntes. Eu termino com 2 correntes, vou na terceira corrente do início e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu caminho com ponto baixíssimo até o espaço. Aqui eu vou fazer 3 correntes para subir. Como eu vou trabalhar 5 pontos altos fechados juntos, as 3 correntes contam como um ponto. Então, eu vou fazer o segundo ponto alto pela metade sem fechar. Ó, pego uma laçada, introduzo a agulha no espaço, puxo outra laçada. Com outra laçada, eu tiro 2 pontos. E o outro eu não tiro, deixo na agulha. Já tenho 3 pontos. O quarto ponto alto pela metade e o quinto ponto alto pela metade. Quando eu ficar com essas 5 laçadas na agulha, eu pego outra laçada e tiro todos os pontos de uma vez. Prendo com uma corrente e faço 2 correntes de espaço. Faço a mesma coisa no próximo espaço. 5 pontos altos feitos pela metade,
sem fechar os últimos 2 pontos. 3, 4 e 5. Fiquei aqui com 6 laçadinhas na agulha, né? 5 dos pontos altos e aquela das 2 correntes. Pego outra laçada e tiro todos os pontos de uma vez. Prendo com uma corrente e faço mais 2 correntes de espaço. Eu vou fazer essa sequência para todos os espaços da minha base. 2, 3, 4 e 5 pontos altos pela metade. Pego outra laçada, fecho todos os pontos, prendo com uma corrente e 2 correntes de espaço. Então, trabalho essa sequência para toda a carreira. Terminei essa carreira, ó. Já fiz a parte do centro aqui da florzinha. Agora, a gente vai para a próxima carreira. Eu termino com 2 correntes aqui, ó, que eu tenho o fiozinho do início, que eu já escondi, e eu vou cortar. Ó. Então, a florzinha, ela fica assim. Agora, fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente do início. Eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar no espaço. E aqui eu vou trabalhar 3 correntes para subir. Vou fazer mais 2 pontos altos. Então, eu tenho 3 pontos altos no total. Faço 2 correntes e, novamente, faço 3 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Então, eu tenho aqui um canto. Agora, eu vou trabalhar 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. E 4 correntes. No espaço seguinte, eu já faço aquele V do canto novamente. Então, eu faço aqui 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos, tudo no mesmo espaço. Ó, agora, eu vou repetir aqueles 3 espaços. Então, 1, 2, 3, 4 correntes, um ponto baixo no espaço seguinte. 1, 2, 3, 4 correntes, um ponto baixo no espaço seguinte. 1, 2, 3, 4 correntes. Agora, eu repito o V aqui para esse canto, ó. E depois mais um lado para fazer os 4 cantos do meu square. Bem, aqui eu terminei a carreira, então eu fico com 4 cantos e ficam 3 espaços entre cada canto. Termino com as 4 correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Agora, eu caminho com pontos baixíssimos até chegar no espaço. Aqui eu faço 3 correntes e repito o ponto V do canto. 2 pontos altos, 2 correntes, né? Então, aqui eu tenho 3 pontos com as 3 correntes. E, novamente, 3 pontos altos do outro lado. Uma, 2, 3, 4 correntes, um ponto baixo no primeiro espaço. 1, 2, 3, 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3, 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3, 4 correntes, e agora eu repito o ponto V. Que são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, aqui você vai observar que eu tenho um espaço a mais de corrente entre os cantos do que a carreira anterior.
Isso vai acontecendo a cada carreira, vai aumentando um espaço aqui a mais. Se você tem o ponto muito solto e acha que as 4 correntes sobrou muito, você pode colocar 3 correntes aqui no espaço, tá? Se você ver que amontoar muito, dependendo se você estiver utilizando um fio mais grosso, às vezes seja necessário que aqui você altere para 3 correntes no espaço ao invés de 4, tá? Então, você vai continuar agora para os outros lados do square para finalizar a carreira. Terminei, então, essa segunda carreira com a parte em rede. Agora, eu vou terminar com as 4 correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente. Mesma coisa para iniciar a carreira. Vou caminhando com pontos baixíssimos até o meio do V. Aqui você vai fazer o canto, aqui 4 correntes e um ponto baixo no espaço. Você vai ver que agora nessa carreira a gente vai ficar com 5 espaços entre os cantos e depois você vai trabalhar mais uma carreira e vai ficar com 6 espaços entre os cantos, ok? Então, trabalhe essas próximas 2 carreiras agora. Bem, terminei então aqui o meu square. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços entre os cantos. Quando você termina, puxa essas redinhas, porque elas ficam ali amontoadas na hora que a gente vai executando a carreira. Então, você puxa aqui dessa forma. Ele fica bem certinho. Então, agora, eu vou arrematar essa parte. Ó, ela fica assim. Fica um desenho bem lindo. Fechei com ponto baixíssimo, vou arrematar. Aqui. Eu vou levar aqui só por 2 pontinhos, para frente e para trás do motivo, aqui do square. Depois eu faço o arremate. Você vai fazer agora o próximo square, e na última carreira dele, a gente vai fazer a união com esse primeiro. Então, você vai fazer aqui todas essas carreiras. Quando chegar aqui nessa última, a gente volta para fazer a união. Bem, eu trabalhei aqui então, ó, até a carreira completa, que fica com 5 espaços entre os cantos. E comecei a última carreira, que fica com 6 espaços, ó, 3, 4, 5 e o sexto está aqui para completar. Então, eu faço esse primeiro lado da última carreira do square, vou até o segundo V, segundo canto, e faço ali 3 pontos altos e uma corrente. Agora, eu vou pegar aquele square que eu fiz, que é o primeiro, vou colocar avesso com avesso, os 2 squares, vou no canto daquele primeiro square e prendo com ponto baixo, uma corrente. Venho nesse square que eu estou fazendo e faço os outros 3 pontos altos para completar esse canto. Agora, eu faço 2 correntes, vou naquele square que eu já tinha terminado, no primeiro espaço dele, prendo com ponto baixo. Faço 2 correntes. Venho nesse square que eu estou trabalhando, nesse próximo espaço, prendo com ponto baixo. Faço 2 correntes. Vou lá no square completo, ó, no próximo espaço de 4 correntes, prendo com ponto baixo. Faço 2 correntes. Retorno esse motivo, esse square que eu estou trabalhando, faço um ponto baixo no próximo espaço. 2 correntes. Retorno ao primeiro square, no próximo espaço, um ponto baixo. Eu vou unindo com ponto baixo 2 correntes, ó. 2 correntes, volto no segundo square que eu estou fazendo, faço um ponto baixo. 2 correntes. Retorno no primeiro square que eu estou completando. No próximo espaço, faço um ponto baixo. 2 correntes. Próximo square, próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes. Retorno naquele primeiro square, próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes. Segundo square, um ponto baixo no próximo espaço, 2 correntes.
Vou lá no primeiro square, no último espaço dele, faço um ponto baixo. 2 correntes. Agora aqui nesse square que é o segundo, eu já chego no canto, então eu faço aqui 3 pontos altos. Uma corrente. Vou no canto do primeiro square, prendo com ponto baixo, faço uma corrente. Agora retorno nesse square que eu estou trabalhando e completo o canto com 3 pontos altos. Então, a união, ela fica dessa forma, ó. Ela fica assim. Agora, eu vou completar os lados aqui da carreira que faltam, né? Então, eu tenho aqui um lado e o segundo lado, que faltam 2 lados para completar. Terminei os 2 lados que faltavam, termino com 4 correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Eu vou arrematar aqui. Um ponto para frente, o outro lá pro avesso. Aqui na parte de trás, ó, você coloca esse fio na agulha de tapeçaria e você vai fazer o arremate desse fio aqui, né? Você vai esconder esse fio agora aqui por entre os pontos, ó, e vai levar aqui por trás dos pontinhos altos, por dentro aqui, só pela parte de trás. Aqui na parte de baixo, eu vou pegar 2 alcinhas aqui, vou passar o fio por baixo, ele vai formar uma laçada. E aqui nessa laçada, eu passo a agulha e puxo o fio, ó. Fiz um ponto de arremate aqui. Eu vou levar esse fio e vou escondendo ele até que ele fique bem seguro. E depois eu corto. Você pode também, uma dica aqui, é colar essa pontinha com cola de silicone líquida, transparente. Eu deixo uma pontinha aqui. E aí você pega a cola, mas bem pouquinho, só pegando um pouquinho assim com a ponta da agulha e colando aqui essa pontinha que você arrematou. Pode ser essa cola de silicone líquido, cola fria transparente, né, da Lully. Ó, pode ser qualquer marca, tá? Esse é só um exemplo. Então, agora a gente vai fazer o terceiro square, vamos unir aqui também da mesma forma como a gente uniu esses dois, e depois o quarto square, e depois eu vou orientar você como continuar para fazer o restante da união dos squares. Bem, aqui eu estou no terceiro square, então, ó, fiz 1, 2, 3 carreiras da parte do ponto rede, acabando com os 5 espaços. Comecei agora aquela carreira com 6 espaços, que é a última carreira. Então, eu fiz o primeiro lado dela. Vou fazer aqui o segundo canto, que é o segundo ponto V aqui pela metade. Com 3 pontos altos, uma corrente. E já vou começar a união aqui naqueles 2 que eu já tenho aqui prontinhos. Ó, tá vendo? Então, eu vou vir pelo avesso desse square. Faço a mesma união do outro square, do primeiro com o segundo, ó. Agora é o segundo com o terceiro. Então, prendi com ponto baixo, faço uma corrente. Volto aqui nesse que eu estou trabalhando e termino o canto com 3 pontos altos. Faço 2 correntes, já vou lá naquele square de cima, no próximo espaço, um ponto baixo. 2 correntes. Retorno nesse square incompleto, próximo espaço, eu faço um ponto baixo. 2 correntes. Um ponto baixo no próximo espaço do square de cima, 2 correntes. Um ponto baixo no próximo espaço do square de baixo, 2 correntes. Vou lá no square da parte de cima, próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes. Retorno a esse que eu estou trabalhando, um ponto baixo no próximo espaço, 2 correntes. Um ponto baixo no square de cima, no próximo espaço, 2 correntes. Um ponto baixo no square incompleto, 2 correntes. Um ponto baixo no square de cima, no próximo espaço, 2 correntes.
um ponto baixo nesse square incompleto, 2 correntes. Um ponto baixo no próximo espaço lá do square de cima, 2 correntes. E agora eu já venho aqui para o canto desse square que eu estou trabalhando. Faço 3 pontos altos. Uma corrente. Vou lá na união daqueles 2 squares, tá vendo que aqui eu tenho a união? E no meio da união fica um pontinho ali? Então, eu vou bem no meio daquele ponto que eu fiz a união dos outros 2 squares e faço um ponto baixo. Viro o trabalho. Faço uma corrente, retorno aqui no canto e completo com os 3 pontos altos. Então, eu já uni aqui esses 3. Agora, você vai continuar aqui, terminar a carreira nos 2 lados que faltam. Eu tenho, então, aqui 3 squares unidos. Agora, você vai fazer o 4º square e a gente vai unir com esses 2 lados aqui do trabalho. Bem, cheguei aqui na carreira da união para o 4º square. Mesma coisa, fiz aqui até a carreira onde tem os 5 espaços. Comecei a última carreira e fiz o primeiro lado dela, fazendo o segundo canto pela metade, com 3 pontos altos, uma corrente. Agora, eu já vou unir naquela parte e depois desse lado. Então, serão 2 lados agora. Eu vou lá em cima, faço um ponto baixo no canto, fiz uma corrente, ponto baixo, agora uma corrente. Retorno aqui nesse square e faço os 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3, uma corrente. Agora, ó, novamente eu vou lá na parte de cima, no square que eu já tenho pronto. Eu vou segurar dessa forma que fica melhor para você ver, ó. Vou lá no espaço, faço um ponto baixo. Ó, tem as 2 correntinhas, um ponto baixo lá no espaço. 2 correntes, um ponto baixo no espaço de baixo. 2 correntes, um ponto baixo no espaço de cima. 2 correntes, um ponto baixo no espaço de baixo. 2 correntes, um ponto baixo no espaço de cima. 2 correntes, um ponto baixo no espaço de baixo. 2 correntes, um ponto baixo lá em cima, sempre no próximo espaço. 2 correntes, um ponto baixo no espaço da parte de baixo. Tem que olhar bem onde eu já fiz o ponto baixo para não fazer no mesmo espaço. 2 correntes, um ponto baixo lá em cima. 2 correntes, um ponto baixo aqui embaixo. 2 correntes, um ponto baixo lá em cima. 2 correntes, e agora eu já venho aqui no canto. Então, eu vou fazer aqui os 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente. E agora, eu já tenho que ir lá onde eu fiz a união dos outros 3 squares. Então, fica aquele ponto bem no centro do trabalho. Eu vou ali naquele ponto, faço um ponto baixo, uma corrente, né, perdão, viro o trabalho e já venho aqui nesse canto e completo ele com 3 pontos altos, ó. Agora, eu vou unir no outro square, né, que é esse aqui de cima. Então, eu vou fazer aqui 2 correntes e já venho no espaço do square de cima fazendo um ponto baixo. 2 correntes, um ponto baixo no square de baixo. 2 correntes, um ponto baixo lá no espaço de cima. 2 correntes, um ponto baixo no espaço aqui de baixo. 2 correntes, um ponto baixo lá em cima. 2 correntes, ó, um ponto baixo aqui embaixo.
duas correntes, um ponto baixo lá em cima, duas correntes, um ponto baixo aqui embaixo, duas correntes, um ponto baixo lá em cima, duas correntes, um ponto baixo aqui embaixo, duas correntes, um ponto baixo lá em cima, duas correntes. E aqui eu já cheguei no canto, então eu vou fazer 3 pontos altos, um ponto baixo, aliás, uma corrente, perdão, um ponto baixo lá no canto da parte de cima, uma corrente, e agora eu termino com o canto, 3 pontos altos, e continuo para esse último lado desse square. Então, aqui eu já fiz a união, ela vai ficar dessa forma. Ó, agora você termina esse lado. Bem, terminei então aqui o quarto square, já arrematei. Fiquei aqui com 4 squares unidos, ó. Então, agora a gente vai continuar unindo squares aqui na lateral. Depois a gente vai fechar um square com o outro, sem costura, com a própria união que a gente fez aqui, para formar a largura da nossa blusa. Bem, então aqui na minha largura, eu trabalhei, ó, 1 square, 2, 3, 4 e 5. Serão 6 no total para minha largura. Só que esses dois últimos, quando eu terminar, eu vou fechar o meu trabalho dessa forma, ó. Aí eu vou colocar o square aqui e vou unir com esse lado e com esse lado. E aí eu já fecho essa parte, não preciso costurar. Mas, Ju, como é que eu sei com quantos squares eu faço para minha largura? O que você vai fazer? A primeira coisa que você faz é tirar a medida do seu busto ou pedir a medida do busto da pessoa para qual você vai fazer a blusa. Anotei, a minha medida, no meu caso, é 94 centímetros de largura, né? Segundo passo, vou fazer um square. Vou fazer um square completo, vou arrematar e vou medir a largura dele. Então, aqui o meu square, ele tem em torno... Deixa eu pegar outro ponto aqui. Ele tem em torno de 14 centímetros, certo? Então, o que que eu faço? Eu divido a medida da largura do meu busto pela medida do meu square e eu sei quantos squares eu vou precisar. No meu caso, eu vou fazer com 6 na largura, né? 6 vezes 14 centímetros, que é a medida do square, dá 84 centímetros. Ah, mas não chega aos 94. Mas quando eu faço a união, ela cede um pouco mais, né? Porque eu coloco aquelas duas correntinhas de cada lado para fazer a união. Então, ela cede em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros, que é o que vai completar aqui a minha medida dos 94 centímetros. Ah, mas Ju, se eu fizer com 6, a minha vai ficar pequena, se eu fizer com 7, vai ficar grande. O que que você faz, então? Aumenta uma carreirinha a mais no seu square, para dar certinho a medida. Então, aqui eu fiz só na parte de rede, com 1, 2, 3, 4 carreiras. Coloca 5 ou coloca 3, né? Aí você vai ajustar as medidas já no primeiro square. Que aí você calcula em relação à medida da largura do seu busto e você já vai saber, antes de começar a união, quantos squares você precisa, tá? A altura é 2, né? E na largura é o que você vai alterar aqui dependendo do tamanho. Eu fiz aqui um cálculo aproximado. Se eu fizesse um tamanho G, eu faria com 7 squares na largura. Um GG eu faria com 8 e um P eu faria com 5, tá? Essas são as medidas aproximadas. Porém, depende do fio que você vai utilizar e da agulha. Então, por isso que é muito importante fazer o square, porque daí você pode usar sobras de linha, né? Você pode fazer colorida, você pode usar os fios que você tem em casa. E aí, pelas medidas, fica muito mais fácil. Medida do busto, da largura total, medida do square, e aí você faz o cálculo, né, relaciona um ao outro para saber a quantidade de square, certo? Então tá, agora que a gente já sabe como fazer para a largura, a gente vai unir esses dois últimos squares aqui, e um aqui, porque eu já vou ter que unir o primeiro aqui com essa parte de cima e aqui com essa parte de baixo. E esse aqui eu vou ter que unir com a parte de cima, com esse do lado e com essa parte de baixo, certo? Vamos lá então. Bem, então esse sexto square eu vou fazer aqui a última carreira, o primeiro lado dela. E no segundo canto eu faço os 3 pontos altos e uma corrente. E aí eu faço a união.
normalmente aqui, um ponto baixo, lá no meio do V, uma corrente, volto e completo o canto, com 3 pontos altos. Duas correntes, um ponto baixo lá no próximo espaço, duas correntes, volto no espaço de baixo, um ponto baixo. Vou fazendo essa união como eu fiz com todos os outros squares e eu já ensinei para você. Então, eu vou completar aqui esse primeiro lado da união. Um ponto baixo, duas correntes. Uma vez lá em cima, uma vez aqui na parte de baixo. Até chegar lá no canto. Já cheguei aqui nesse canto, faço ele pela metade, que é o terceiro canto. Então, eu faço 3 pontos altos aqui. E uma corrente. Ó. Vou lá na união, lá da parte de cima, faço um ponto baixo, uma corrente. Agora, você vai fazer este terceiro lado aqui, que não tem união, normalmente, né? A rede e o cantinho pela metade. Então, ó, recapitulando, fiz o primeiro lado, no segundo eu uni, no terceiro eu fiz normalmente, e nesse quarto agora, eu vou unir com a outra ponta. Ó, então, eu vou virar para cá agora e vou unir agora com essa ponta aqui, que é lá do início, ó. Já vou fechar aqui essa parte. Então, eu virei aqui para você ver melhor. Eu começo lá na união dos squares, né? A unir esse lado. Então, vou bem no pontinho da união, faço um ponto baixo, uma corrente, retorno aqui para completar o canto, com 3 pontos altos. E vou fazendo duas correntes, um ponto baixo lá na parte de cima. Duas correntes, um ponto baixo aqui no próximo espaço de baixo. Duas correntes, um ponto baixo lá em cima, duas correntes, um ponto baixo na parte de baixo, até chegar lá no canto. Aí, eu já deixo uma parte fechada, depois é só encaixar ali o último square e vai fechar toda essa parte na largura. Ó, quase chegando aqui ao final, sempre com ponto baixo, duas correntes. Fiz as últimas duas correntes, depois que eu uni lá em cima, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente, ó. E fica um lado ainda para unir. Então, eu caminho com pontos baixíssimos até o meio do canto. Eu faço aqui uma corrente, vou lá no V da parte de cima e faço um ponto baixo para prender e arremato. O que acontece aqui? Eu já fechei, ó. Fechei, arrematei, fica o fio ali da união. Então, eu já fechei essa parte de cima. Tá vendo? Ó. Agora, só falta eu preencher essa parte aqui, que eu vou encaixar esse square agora aqui, ó. E aí, eu tenho que unir com os 3 lados, né? Ó, tem que unir com esse lado e com esse lado. Então, aqui, ó, eu coloquei um pouquinho mais pra cima pra você ver a última parte que falta pra unir. Eu fiz o primeiro lado desse último square, né? O canto, a rede e a metade do outro canto, que são 3 pontos altos e uma corrente. Como você já sabe unir, você vai unir com esse lado, vai unir com a parte de baixo e vai unir aqui no final. A gente vai depois voltar para arrematar e terminar a união aqui do V com V. Mas a união é a mesma que você fez para os outros squares. Bem, então, eu uni aqui os 3 lados do último square. Fechei essa parte da largura,
fiz um ponto baixo, 2 correntes, lá na parte de cima. Eu vou fechar a minha carreira com ponto baixíssimo, na terceira corrente do primeiro ponto. Só que fica essa abertura aqui ainda. Então, o que que eu faço? Eu caminho com pontos baixíssimos até o meio do V, faço uma corrente e um ponto baixíssimo para arrematar lá no V da parte de cima. E puxo. Ó, fechei aqui a parte de cima. Depois, esse fio aqui eu tenho que esconder ele e arrematar com agulha de tapeçaria, né? Mas essa parte aqui, ó, ela já tá finalizada. Agora, a gente vai fazer parte de cima, parte de baixo, todo o restante da nossa blusa. Ó, esse meio aqui, ele já tá prontinho. O próximo passo agora é a gente fazer a parte de cima aqui, deixando a abertura já pra manga. Então, ó, o meu deu aqui um square dobrado para a parte da cava, é um inteiro, só que fica metade para cada lado, metade da frente e metade para as costas. Então, eu vou colocar aqui, ó, um marcador. Vou reservar essa abertura aqui para depois para a cava. A mesma coisa aqui para o outro lado, ó, vou deixar essa abertura aqui. E fiz essa marcação para deixar essa abertura daqui, para a parte da manga depois. Eu fiquei com 2 squares na parte da frente e fico com 2 squares na parte de trás. O que que eu vou fazer agora? Vou unir mais 2 squares aqui, um cada lado, e depois vou unir 2 lá para a parte das costas também. Então, tem que fazer mais 4 squares agora. Bem, então aqui eu coloquei a marcação para o lado de baixo. Se eu medir aqui a largura, são 2 squares. Então, eu tenho mais a união em torno de 30 centímetros aqui, ó. Agora, eu vou colocar um square aqui e outro aqui. Então, eu fiz até a última carreira esse square. Fiz aqui o segundo canto. E uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente. Agora, eu vou começar a fazer a união aqui, ó, nessa marcação. Então, eu venho bem no ponto da união dos dois lados aqui, bem no meio. Faço um ponto baixo, uma corrente. Retorno. E faço os 3 pontos altos para completar o canto. Eu vou trabalhar unindo até aqui, ó. Até nessa parte da união aqui, ó. 2 correntes. Um ponto baixo lá na parte de cima, no próximo espaço. 2 correntes, retorno para o espaço de baixo. 2 correntes, vou lá para o espaço da parte de cima. 2 correntes, retorno aqui para a parte de baixo. 2 correntes, retorno lá para a parte de cima. 2 correntes, um ponto baixo na parte de baixo, sempre no próximo espaço. Até chegar lá no marcador. Duas correntes, um ponto baixo lá na parte de cima. 2 correntes, vou unir aqui na parte de baixo. Eu sempre acabo com 2 correntes, um ponto baixo lá na parte de cima e 2 correntes. Agora, eu já estou aqui no canto do square. Então, eu vou fazer 3 pontos altos aqui. Uma corrente. Vou lá onde está o marcador. Tiro o marcador e faço bem no meio da união um ponto baixo. Uma corrente. Ó. Agora, você vai continuar esse terceiro lado e o quarto lado para finalizar o square. Depois, a gente une o outro lado do outro lado. Arrematei, então, esse square, já uni aqui. Agora, eu vou colocar outro square aqui desse lado. Aqui eu tenho que unir com a parte de baixo, aqui onde eu coloquei o marcador, e com o square do lado também, né? Vou ficar 2 lados livres e 2 eu vou unir. Bem, então, aqui para o segundo square, eu trabalhei até a última carreira aqui,
Nessa última carreira eu fiz só o primeiro lado, ó, o canto, a rede e o segundo lado pela metade, que são os 3 pontos altos e uma corrente. Eu vou virar aqui, que fica mais fácil para fazer a união. E quando você for unir, ó, aqui tem o primeiro lado feito, você vai unir o segundo com essa parte de cima, o terceiro lado com essa parte de baixo e o último lado fica livre aqui para o lado do marcador, certo? A união é a mesma que você fez já no restante do corpo da blusa. Bem, eu uni aqui então 2 squares, eles ficarão para a parte das costas. Agora eu vou virar o meu trabalho e vou unir 2 squares aqui na frente, só que aqui eu vou fazer meio square para unir para cada lado para já formar o decote. Então, vai ficar meio square aqui e outro meio square aqui. A gente vai fazer esse meio square agora. É bem simples de fazer o meio square. A gente vai começar com a laçada inicial. E eu vou fazer as 8 correntes. 8. Fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Como eu fazia 12 sequências de um ponto alto, 2 correntes, agora eu vou fazer 6. Então, eu faço aqui 3 correntes para subir, mais 2 correntes do espaço. Um ponto alto no meio do círculo. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. Vou fazer por 6 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa aqui é a minha primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu já volto. Então, eu vou subir 3 correntes, vou virar o trabalho. Nesse primeiro espaço, eu já faço aquele grupo de 5 pontos altos fechados juntos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fecho todos, prendo com uma corrente e faço 2 correntes de espaço. Próximo espaço, repito, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo com uma corrente e faço mais 2 correntes de espaço. Então, eu vou trabalhando essa sequência de 5 pontos altos fechados juntos para cada espaço da minha base. Terminei, então, aqui essa carreira, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 5 pontos altos fechados juntos. Agora, para terminar aqui, eu vou contar aqui de baixo para cima 1, 2 e na terceira corrente eu vou fazer um ponto alto. Sigo a mesma sequência, ó. Subo 1, 2, 3 correntes para o ponto alto, mais 1, 2, 3, 4 correntes para o espaço. Viro o trabalho. No próximo espaço, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Próximo espaço, eu já faço aquele ponto V, que são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Pro outro lado agora, eu faço as 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço, 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço, 4 correntes e um ponto alto sobre o último ponto alto. São aquelas 3 correntes da carreira anterior. Ó, veja como vai ficando aqui o meio motivo. Aquele fio do início que eu já escondi com os pontos, eu já posso cortar ali para não me atrapalhar. Ó. Então, agora eu vou trabalhando até ficar com aqueles 6 espaços, né? Na última carreira eu já vou unir lá na parte da frente. Então, sempre subindo 1, 2, 3 correntes para o ponto alto,
1, 2, 3, 4 correntes para o espaço. Vira o trabalho, um ponto baixo já no primeiro espaço. 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. Vai aumentar um espaço de correntes agora nessa carreira, entre aqui o início e o V. 1, 2, 3, 4 correntes e o ponto V sobre ponto V que eu mantenho igual, com os 3 pontos altos, com as 2 correntes e os 3 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar até a carreira onde a gente fica com 5 espaços. Na carreira onde eu for fazer 6 espaços, aí eu já vou fazer a união. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Você vai terminar essa carreira e vai fazer mais uma. Bem, eu fiz aqui então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 espaços, né? Carreira com 5 espaços. Agora, eu vou fazer a última já unindo aqui com a parte da frente. Aqui eu coloquei os marcadores para você ver que eu tenho 2 squares, ó, aqui tá a parte das costas, né? Deixa eu puxar aqui para você ver, ó. Aqui tem a parte das costas. Eu dobrei aqui para você ver a união da parte da frente. Coloquei aqui os marcadores, ó. São 1, 2 squares. Aqui tem a união dos dois. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Nessa última carreira desse meio square, eu já vou fazer 3 correntes para subir. Vou virar o trabalho. Vou ali onde está o marcador da união. E vou unir ali naquele pontinho com um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes. Vou no próximo espaço da parte da frente. E vou fazer ali um ponto baixo. 2 correntes. Agora, eu venho no meio square, no primeiro espaço. Faço um ponto baixo. 2 correntes. Vou no próximo espaço, lá da frente. Faço um ponto baixo, 2 correntes. Venho aqui no próximo espaço do square, faço um ponto baixo, 2 correntes. Vou lá na parte da frente, sempre indo para o espaço que eu não trabalhei ainda. Um ponto baixo, 2 correntes. Meio square, próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes. Frente, próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes. Meio square, próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes. Frente, próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes. Meio square, próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes. Frente, próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes. Agora, eu já tô no V do meio square. Eu vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente. Vou lá onde está o marcador. Eu vou tirar o marcador aqui. Vou lá na união, bem no ponto da união, e faço um ponto baixo. Bem ali no meio, ó. Uma corrente. Agora, eu venho e termino essa parte do square, do meio square. Vou fazer aqui os 3 pontos altos para completar o V. E agora, 1, 2, 3, 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. Sigo com a sequência normal. 4 correntes, um ponto baixo no espaço. Aqui no último espaço também. E 1, 2, 3, 4 correntes, conto de baixo para cima, ó. 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu faço um ponto alto para finalizar aqui. Então, aqui depois do canto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. E agora aqui eu vou arrematar, ó. Então, eu já tenho aqui uma parte da frente pronta, ó.
Aí vai ficar o decote aqui prontinho. Agora eu vou unir a outra metade aqui do outro lado, né? Então, eu vou fazer uma outra metade até a carreira onde eu tenho 5 espaços e na sexta eu vou unir aqui, ó. Fiz aqui o outro meio square e agora tem um detalhe, né? Que eu tenho que deixar esse ponto V do meio square sempre aqui pro lado, para fora, pro lado de fora da blusa. Então, eu vou começar a unir pelo meio agora. Só que assim, nessa posição, né? Que foi onde parou aqui a minha carreira. Antes eu comecei pelo meio, só que eu inverti a blusa, né? Agora a blusa tem que estar certinha, no sentido certo dela aqui, para eu poder fazer a união. Porque se eu virar assim, ó, o meu ponto ele vai ficar aqui. E eu não posso começar por aqui, porque o meu V ele tem que ficar pro canto, certo? Então, eu tenho que deixar a minha blusa assim, nesse sentido. Vou fazer aqui essa próxima carreira, subindo as 3 correntes. E unindo aqui no centro, ó. Vou unir aqui com um ponto baixo, vou fazer 2 correntes e já vou aqui para o próximo espaço da frente, fazendo um ponto baixo. 2 correntes, agora eu vou no primeiro espaço do meio square. Um ponto baixo, 2 correntes. Próximo espaço da frente, um ponto baixo. 2 correntes. Próximo espaço do square, um ponto baixo, 2 correntes. Próximo espaço da frente, um ponto baixo, 2 correntes. Próximo espaço do square, um ponto baixo, 2 correntes. Frente, square. Frente, um ponto baixo, 2 correntes. Agora, o square. Um ponto baixo, 2 correntes. Na frente, um ponto baixo, 2 correntes. E lá no square, eu já vou pro ponto V, fazendo 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui no ponto V da união, ó, faço um ponto baixo, uma corrente, e agora eu termino aquele lado do meio square, ó, tá vendo? Então, eu vou virar o trabalho aqui para facilitar, ó. Vou fazer aqui 3 pontos altos para completar o canto do V. E termino o meu meio square. 4 correntes, um ponto baixo. Até o final da carreira. Que eu vou arrematar. Ó. Vou virar aqui o meu trabalho para você ver como ficou a parte da frente. Tá vendo? Aqui as costas, aqui a parte da frente. Ó, ela já fica com o decote formado. Então, aqui eu coloquei 2 marcadores aqui, unindo, né, a ponta desse square com a ponta lá do ombro da parte das costas, ó. Você já tem aqui uma blusa com decote em V. Agora, a gente vai fazer a manga. E a manga, ela também vai ter aquela diminuição da manga, né, para ficar o caimento perfeito e a gente fazer o restante da manga. Então, ela não pode começar reta assim, senão ela vai sobrar aqui embaixo do braço. A gente vai fazer aqui a manga cavada também, para depois a gente fazer o restante dela. Bem, então eu já fiz uma manga aqui, e agora eu vou ensinar outra para você, que é exatamente igual. Ó, ela vai ficar dessa forma, ó. E aqui a gente tem a parte que é o caimento, ó, para ficar certinho.
no braço e abaixo do braço, não sobrar nada aqui, e fazer o caimento do ombro bem perfeito, certo? Então, eu já fiz aqui, já fiz todo o comprimento da manga, já arrematei. Agora, a gente vai fazer aqui desse lado. Então, primeiro a gente vai fazer um meio motivo, depois a gente vai unir esse meio motivo aqui na abertura para formar o caimento, e depois a gente vai fazer a manga em crochê tubular, né? Sem costura, trabalhando toda ela em círculo até o final. Então, eu vou fazer um meio motivo aqui, só que um pouquinho maior do que os outros meio motivos que eu já ensinei ali para a parte do decote. Eu vou fazer a laçada inicial e 8 correntes. Vou fechar em círculo na primeira corrente com um ponto baixíssimo. Vou fazer agora as correntinhas para subir, só que como eu não vou fechar carreira e eu vou fazer só a metade dessa primeira carreira, e eu quero que ele fique maior aqui no início, eu vou sempre agora começar e terminar as minhas carreiras com ponto alto duplo. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes e mais 2 correntes para o espaço. Agora, eu continuo normalmente, ó, um ponto alto, 2 correntes. Ponto alto duplo é só o primeiro ponto e o último. Um ponto alto, 2 correntes. Um ponto alto, 2 correntes. Eu faço por 6 vezes, né? Esses espaços. Então, já tenho 1, 2, 3, 4. 5. E o sexto eu vou terminar aqui com um ponto alto duplo. Porque essa parte reta eu quero que ela estique mais. Se eu fizer com ponto alto, ela vai ficar repuxada na hora que eu costurar essa parte na abertura da manga. Próxima carreira agora, subo 1, 2, 3, 4 correntes, viro o trabalho e agora faço os grupos de pontos altos fechados juntos, né? Ó, 1, 2, 3 pontos altos pela metade, 4. Como eu já tenho um ponto aqui no início, eu já fecho, dá os 5 pontos. Uma corrente para prender, 2 de espaço. Próximo espaço, repito, 5 pontos altos fechados juntos. 2, 3, 4, 5. Fecho junto, prendo com uma corrente e faço 2 correntes de espaço. Você vai trabalhar os grupos para todos os espaços. Cheguei aqui ao final da carreira, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 5 pontos fechados juntos. Vou terminar com ponto alto duplo. E agora, eu termino contando aqui, ó, 1, 2, 3 na quarta corrente. De baixo para cima. Ó, eu quero que essa parte de baixo aqui, ela fique mais esticada, por isso ponto alto duplo. Vou iniciar a próxima carreira fazendo 1, 2, 3, 4 correntes, viro o trabalho. Agora, vou fazer as 4 correntes de espaço. 1, 2, 3, 4. Prendo no próximo espaço com ponto baixo. Vou trabalhar 1, 2, 3, 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3, 4 correntes. Agora, aqui no centro, eu faço o meu ponto V. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma, 2, 3, 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 4 correntes e termino com um ponto alto duplo sobre o último ponto da base.
Agora, eu vou trabalhar essas carreiras aqui com os espaços até, ó, que vai ficar bem retinho. Até eu ficar com 9 espaços aqui de cada lado. 9 aqui eu tenho 3, né? Cada carreira vai aumentando 1. E aqui eu também vou ter 9, eu tenho 3 também. Então, ó, começo com as 4 correntes, mais 4 correntes para o espaço, viro o trabalho. Faço um ponto baixo já no primeiro espaço. 1, 2, 3, 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3, 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3, 4 correntes, ponto V sobre ponto V. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E agora eu vou trabalhar os outros 4 espaços lá para o outro lado também, ó. Então, aqui eu já tenho 4 espaços, agora eu vou trabalhar essa parte, vou trabalhando em carreiras de ida e volta dessa forma, até ficar com 9 espaços aqui de cada lado. Bem, então aqui eu já terminei o meu meio square. Ó, veja que aqui as pontas elas ficam maiores, justamente porque essa parte que eu vou costurar e vai ser a abertura para o braço. Então, deu 9 espaços aqui de cada lado, total de 18 espaços, né? Contando dos dois lados. Por que eu fiz 18? Porque eu tenho aqui, ó, o meu meio square do decote. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Square da parte de trás também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a parte de baixo também tem 6. Então, são 3 partes com 6 espaços, que dá um total de 18 espaços. Por isso que aqui 9 mais 9, 18 espaços, porque eu vou unir esses 18 com esses 18 espaços aqui da abertura da manga. Ah, mas o meu deu mais, professora, o meu deu um espaço a mais aqui, porque eu trabalhei mais carreiras no meu square, deu 7 espaços na última carreira. Então, aqui, a soma dos dois deve dar 21. Ah, mas não é uma quantidade par, sobrou um espaço. Faz 10 espaços de cada lado, né? Trabalha aqui mais uma carreira e depois mais uma só com espaços para dar o total de 21 espaços, né? Você tem que adaptar essa quantidade aqui com a mesma quantidade de espaços que deu nesses 3 squares aqui da abertura da manga, certo? Então, agora a gente vai fazer a união com um ponto baixo, 2 correntes, como a gente fez toda a união da blusa. Então, como é que eu vou encaixar esse square agora? Ó? Aqui eu tenho minha blusa com decote, né? Aqui a abertura da manga. Eu vou virar a minha blusa dessa forma. Ó, tá vendo que fica aqui a abertura? Eu vou trazer esse square, vou pegar lá onde eu deixei o marcador, juntando o ombro da frente com as costas, e vou pegar todos os 3 aqui, ó. No meio do V, e pego também a outra ponta das costas, ó, certo? Essa ponta aqui, ó, do meu meio square, eu viro e ela vai ter que encaixar assim. Então, eu vou vir unindo, ele vai virar e vai unir aqui. A mesma coisa, ó, eu vou passar por lá, vai sobrar 3 espaços aqui que eu vou unir na parte de baixo, 3 na parte de baixo, 6 aqui, certo? Então, é essa divisão que eu vou fazer, ó. Bem, aqui eu coloquei, ó, o square encaixado já, né, lá na parte de cima, na abertura da manga. Agora, eu vou fazer isso na parte de baixo. Então, eu deixei aqui, ó, 1, 2, 3 espaços de um lado, 1, 2, 3 espaços do outro. E um ponto baixo que tem aqui no centro, eu coloco o marcador. Aí, eu começo a união naquele ponto baixo e termino naquele ponto baixo, certo? Eu tenho que tomar cuidado aqui para posicionar a união do square, porque ele vai ficar dessa forma. Ele fica dobrado as pontas aqui para dentro. Deixa eu tirar esse fio para lá. Aqui, ó. Ele fica dobrado dessa forma. Então, a parte que eu vou unir é essa parte aqui, ó. Tá vendo que a parte de baixo ela fica livre? Eu vou unir essa parte onde eu começaria uma próxima carreira. Essa base aqui. Então, é essa parte que eu vou unir aqui na abertura. O que eu vou fazer aqui? Vou introduzir a agulha no ponto baixo. Vou pegar lá aquele ponto que eu deixei à espera. Ó. Vou trazer aqui por dentro e vou fazer uma corrente para prender. Vou fazer 2 correntes e vou prender nesse primeiro espaço da blusa, com um ponto baixo.
Vou fazer 2 correntes, ó, observo bem o lado que eu vou prender. E vou no primeiro espaço do meio square, um ponto baixo. 2 correntes, um ponto baixo no próximo espaço da blusa. 2 correntes, um ponto baixo no próximo espaço do square. Então, veja aqui, depois que eu puxei, prendi com uma correntinha aqui a ponta do meio square, eu fiz 2 correntes e prendi primeiro no espaço da blusa. Então, agora 2 correntes, um ponto baixo no próximo espaço da blusa, 2 correntes, um ponto baixo no próximo espaço do square. 2 correntes, um ponto baixo aqui na união dos 3 pontos V, ó, que eu tenho que fazer um pontinho também. Duas correntes, vou virando a blusa para ficar mais fácil para unir, né? Um ponto baixo no próximo espaço do square. 2 correntes, um ponto baixo no próximo espaço da blusa. 2 correntes, um ponto baixo no próximo espaço do square. Até chegar lá na parte de cima onde eu tenho aquele marcador vermelho, ó. Sempre 2 correntes e vou intercalando. Uma vez lá no square, uma vez no próximo espaço da blusa. Bem fácil essa união. 2 correntes, um ponto baixo lá no próximo espaço do square. 2 correntes, um ponto baixo no espaço da blusa. 2 correntes, um ponto baixo no square. 2 correntes aqui na blusa agora. 2 correntes, próximo espaço do square. 2 correntes, próximo espaço da blusa. 2 correntes. Vou virando aqui para parte de baixo agora. Eu cheguei onde eu tenho aquela marcação, onde eu tenho as 3 partes aqui do ombro, né? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou tirar o marcador e vou pegar o ombro da frente, o ombro das costas e a ponta do meio square. Ó. Ombro da frente, ombro das costas, square e essa parte aqui, ó. Ombro da frente. Pego as 3 partes e faço um ponto baixo. 2 correntes. Agora, eu continuo lá no meio square, ó. Tá vendo? Um ponto baixo no próximo espaço do meio square. 2 correntes. Um ponto baixo aqui no primeiro espaço da blusa. 2 correntes. O que vai acontecendo aqui, ó? Vai ficar essa união, tá vendo? Ó. Eu já uni lá do início do marcador amarelo. Ó. Fui unindo aqui. O primeiro lado já tá prontinho. Ó. Passei pelo ombro, peguei as 3 partes aqui. E agora eu vou unir esse outro lado, ó. Vou unir essa parte e o restante lá da parte de baixo. Então, continuando aqui a união, eu uni, né, lá no square, 2 correntes, um ponto baixo no próximo espaço da blusa. 2 correntes, um ponto baixo no próximo espaço do square. Vou intercalando até unir o restante do square nessa abertura. Não esquecendo de dobrar a pontinha lá na parte de baixo, né? Os últimos 3 espaços do square, a gente tem que unir com a parte de baixo, ó. Assim, ó, dobrada, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Duas correntes, um ponto baixo na blusa. 2 correntes. Um ponto baixo no square. 2 correntes, eu já tô aqui na união dos 3 pontos V.
2 correntes, ó. Um ponto baixo lá no meio square. 2 correntes, já tô chegando no mesmo sentido do início, ó. Venho na blusa, faço um ponto baixo, 2 correntes, próximo ponto é no square, 2 correntes, um ponto baixo na blusa, 2 correntes, um ponto baixo no square, 2 correntes, um ponto baixo na blusa, 2 correntes e pego a pontinha do square. Ó, 1, 2, 3, 4 pontos, que seria o ponto alto duplo, faço um ponto baixo ali e termino aqui no início, ó, no marcador. Venho aqui no primeiro ponto que eu fiz, ponto baixo, e faço um ponto baixíssimo. Vou tirar aqui o meu marcador, ó, já uni toda essa parte, tá vendo? Quando eu virar a minha blusa agora, você vai ver, ó, eu já fico com aquela parte do caimento para começar ali naquela abertura a minha manga. Ó, ela vai ficar assim, ó. Aqui tá o decote. E aqui a abertura, que é onde eu vou trabalhar a minha manga agora. Então, aqui já fica uma manguinha, ó. Para manga curta, você pode fazer só dessa forma e depois um acabamento aqui nessa parte, né? E agora a gente vai continuar para manga comprida. Então, a regrinha é, o meio square deve ter a mesma quantidade de espaços que ficaram aqui nos 3 squares da sua blusa, né? Um meio square da frente, o square de trás e o de baixo. Então, você faz o teu square até alcançar a mesma quantidade de espaços ali daqueles 3 que já tem na blusa. E depois você faz a união com ponto baixo, 2 correntes. Ó. Fica dessa forma. Agora, a gente vai trabalhar aqui a nossa manga. Bem, aqui eu arrematei, mas você poderia continuar com aquele fio para a próxima carreira, certo? Que eu arrematei para mostrar para você como vai ser essa primeira carreira aqui na abertura. Então, eu tenho abertura para manga. Aqui, eu vou emendar o meu fio nessa abertura e eu venho geralmente aqui na parte de baixo. Ó. Aqui eu vou ter que prender o fio novamente, já que eu arrematei, né? Vou fazer um nozinho para prender, depois eu faço o arremate com agulha de tapeçaria. Eu vou subir uma corrente e vou fazer mais um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntes, ó. Vou lá no próximo espaço e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 3 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. Para toda a carreira. 3 correntes. Aqui, você pode colocar o marcador, se você tiver dúvidas onde é o início da carreira. Coloca um marcadorzinho aqui e não tem dúvida. 3 correntes, um ponto baixo para toda a carreira. Inclusive, passando ali, ó, pelo meio motivo. Nos espaços dele, ó. 3 correntes, um ponto baixo no espaço. 3 correntes, um ponto baixo no espaço. Só nos espaços, ó. Se você quiser que fique mais larguinho aqui, essa parte inicial dessa primeira carreira, você pode fazer com 5 correntes um ponto baixo, tá? Não tem problema, prendendo nos espaços. Vamos continuar essa primeira carreira até chegar lá no marcador. 3 correntes, um ponto baixo para cada espaço.
Cheguei aqui no último espaço, vou tirar o marcador e vou prender ali no ponto baixo com um ponto baixíssimo. Fiz a primeira carreira da minha manga. Agora, então, para a segunda carreira dessa abertura da manga, ó, fechei com ponto baixíssimo, vou com ponto baixíssimo até o primeiro espaço. Eu vou trabalhar o ponto de crochê fantasia 3, que eu já ensinei, então eu vou revisar aqui, ó. São só 2 carreiras de repetição. A gente começa com 3 correntes e faz aqui mais 3 pontos altos no espaço. Vou no próximo espaço, prendo com ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Próximo espaço, prendo com ponto baixo. Pego uma laçada, no próximo espaço eu faço 4 pontos altos. 3, 4. Prendo com ponto baixo no próximo espaço. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Próximo espaço, o grupo de 4 pontos altos. Então, veja aqui que eu vou revezando. Eu tenho numa sequência um espaço com 5 correntes, na outra os 4 pontos altos. Essa primeira carreira aqui eu terminei com 18 espaços, é uma quantidade par. Então, a gente vai trabalhar agora até o final. Lembrando que, mesma quantidade que deu aqui de 18 espaços de 3 correntes na primeira carreira da abertura da manga, tem que dar na outra manga também, né? Para a outra manga não ficar maior ou menor. Você tem que tomar esse cuidado. A gente vai trabalhar aqui até o final dessa forma. Terminei a minha carreira com as 5 correntes e prendi com ponto baixo no último espaço. E aí, já fecho com ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Eu fiquei aqui com 6 grupos de 4 pontos altos. Na próxima carreira, eu vou trabalhar só bases. Então, ó, eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos até o espaço entre 2 pontos de cada lado do grupo. Aqui eu vou subir uma corrente e vou fazer um ponto baixo ali no mesmo espaço. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no meio do grupo de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no meio do grupo. Vou trabalhando dessa forma agora para essa carreira. Termino a carreira com 5 correntes e um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, não na corrente, no ponto baixo. Aqui eu já começo agora a sequência com o grupo de 4 pontos altos e o espaço de 5 correntes intercalando. Então, eu vou fazer o grupo agora no ponto baixo, ó. Ele sempre tem que ficar acima do grupo da carreira anterior, onde eu tinha grupo de pontos altos. Sempre vai ficar na mesma reta. O outro grupo vai ficar aqui, o outro aqui. Então, é dessa forma que você se orienta, tá? Aqui eu vou subir 3 correntes e vou fazer mais 3 pontos altos no ponto baixo. Eu vou formar colunas de grupos de 4 pontos altos. Vou no espacinho ao lado, prendo com ponto baixo, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. Agora, eu não faço espaço, eu já vou direto para o ponto baixo e eu faço os 4 pontos altos. Um ponto baixo no espaço ao lado. Não tem espaço de 5 correntes antes e depois dos 4 pontos altos, é só ponto baixo. Agora, eu faço o espaço de 5 correntes. Próximo espaço, um ponto baixo. No ponto baixo que está acima do grupo de pontos altos, eu faço meu próximo grupo. Ó, então, vai ficando desse jeito. Então, aqui eu terminei com um ponto baixo no último espaço e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Para começar a próxima carreira, que é só de bases, caminho com pontos baixíssimos até o meio do grupo.
Então, você vai trabalhar agora nessa parte aqui onde a gente começou com 3 correntes e um ponto baixo, né, nessa abertura, da primeira carreira em diante, 46 centímetros, ou o comprimento que você desejar para a sua manga. Você pode trabalhar ela 3/4, você pode trabalhar ela só com uma manguinha curta, então dá para adaptar bastante esse modelo de manga. Você pode também fazer essa blusinha como um cropped, você pode fazer ela como um vestido, continuando no comprimento. Então, são várias as opções. Agora, você continua o restante da manga. Bem, terminei então aqui a manga. Ó, já tô com as 2 mangas prontas. Ela fica desse jeito. Aqui, eu trabalhei, desde a primeira carreira desse ponto fantasia, eu vou contar aqui pelos grupinhos de 4 pontos. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 grupos. Terminei aqui com a carreira de grupos de pontos altos intercalados com as 5 correntes e arrematei. Então, eu já tenho as 2 mangas aqui prontas, ó. A outra também tem 25 grupos no comprimento e ela fica a partir dessa parte aqui, ó, né, da união, ó, do meio square. Vou medir aqui o comprimento para você ver. Deixa eu colocar ela bem certinha aqui. Se eu medir aqui da primeira carreira, só dessa parte do ponto fantasia, tá? Ó. 46 centímetros, certo? Agora, a gente tem que fazer o acabamento da parte de baixo e o acabamento da parte de cima. Então, eu tenho aqui o acabamento do decote, que eu vou fechar um pouquinho mais, e eu tenho aqui a parte de baixo no comprimento, que eu ainda vou trabalhar mais. Eu vou usar aqui o mesmo ponto fantasia que eu utilizei aqui na parte da manga. Então, eu vou trabalhar ele agora aqui na parte de baixo. Eu vou começar aqui pela parte das costas, ó, eu deixei a frente lá para baixo, para começar a minha carreira aqui na parte das costas. Como eu tenho aqui ainda partes com união, eu vou fazer uma carreira de bases para começar aqui. 5 correntes, um ponto baixo. Então, eu vou começar aqui na união na lateral, ó. Vou introduzir a minha agulha ali no pontinho da união. Como eu vou trabalhar correntes, eu não tenho como esconder esse fio, né? Então, eu vou fazer 2 nós aqui para prender. Vou subir uma corrente e faço um ponto baixo ali naquele mesmo ponto. Opa. Uma corrente e o ponto baixo. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. Eu vou até colocar o marcador aqui, porque pra gente saber onde é que tá o início da carreira, né? Ponto rede, às vezes, ele confunde. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. E vou trabalhando dessa forma para toda a carreira. Um, 2, 3, 4, 5 pontos corrente. E aqui na união, ó, eu tenho também que fazer um ponto, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos corrente, um ponto baixo no espaço. Trabalhar assim para toda a carreira. Terminei aqui a primeira carreira com as bases. Vou ali onde eu deixei o marcador. E no ponto baixo, não na corrente, eu faço um ponto baixíssimo. Aqui eu já começo a sequência do meu ponto, ó. Vou subir 3 correntes. Vou fazer ali mais 3 pontos altos naquele ponto baixo. Então, eu tenho aqui 4 pontos altos, um ponto baixo no espaço.
1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço, e no próximo ponto baixo eu já faço o meu grupo de 4 pontos altos. Prendo com ponto baixo no espaço seguinte. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço, e no próximo ponto baixo eu faço o grupo com 4 pontos altos. Um ponto baixo no próximo espaço, ó. Então, antes e depois do grupo, eu tenho só pontos baixos, né? E faço, então, o grupo de 5 correntes para prender no próximo espaço para intercalar com o grupo. Eu vou trabalhando, então, esse ponto fantasia que eu trabalhei na manga para o comprimento que eu desejar agora aqui para minha blusa, né? Se eu for fazer um vestido, por exemplo, quando chegar na altura do quadril, né, ali no início, onde começa a alargar o quadril, eu posso fazer aumentos aqui, ó, nesse ponto. Então, eu posso aumentar tanto nas correntinhas, por exemplo, eu posso vir aqui na próxima carreira colocar 2 bases no mesmo espaço, aí eu aumento um espaço de correntinha, nisso eu alargo um pouquinho, caso eu queira fazer um vestido, né? Vamos supor que aqui eu estivesse trabalhando só os grupinhos. Prendi aqui com ponto baixo, faria o próximo grupinho aqui nesse espaço. Aqui eu faria mais um grupo, colocaria no mesmo espaço e depois iria para esse. Eu posso fazer os aumentos nos espaços dessa forma. Aí eu aumento a quantidade de bases na carreira de bases. Quando eu for fazer a carreira com os grupos, eu já tenho mais bases para trabalhar. E aí eu já vou alargando, né? E aí você tem que calcular a diferença da largura da cintura em relação ao quadril ali para saber quanto que você tem que alargar, aumentar ali nessa parte, caso for fazer um vestido, né? Ou se você gosta da parte de cima mais apertadinha, a parte da blusa mais larguinha no quadril, você também pode fazer esse aumento. Então, agora trabalhe esse ponto fantasia pelo comprimento que você desejar para sua blusa. Depois a gente volta para arrematar e fazer o acabamento do decote. Uma dica aqui no final dessa carreira com os grupos: mas a minha sequência não terminou certo, não deu para fazer o último espaço para já fechar no primeiro grupo. Você tem que acertar a quantidade aqui nas bases. Então, por exemplo, a minha base não deu uma quantidade par aqui, que é o que vai dar certinho para terminar a sequência, ela deu ímpar. Coloca, aumenta um espacinho a mais aqui de 5 correntes, prende no mesmo espaço 2 vezes. Assim você aumenta, dá uma quantidade par de espaços e aí dá certo a sequência do ponto. Terminei aqui o barrado da minha blusa. Eu trabalhei aqui pro meu comprimento, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos do ponto. Em centímetros, a gente fica com... Deixa eu juntar aqui certinho para medir, ó. Praticamente 10 centímetros de barrado na parte de baixo. Agora eu vou fazer o acabamento. Mais uma carreira de acabamento aqui e depois a gente vai fazer o acabamento do decote. Bem, então para essa última carreira do acabamento, eu subo uma corrente e faço mais um ponto baixo nesse mesmo ponto. Eu vou trabalhando um ponto baixo sobre os pontos altos do grupo, só que pegando só na alça de trás dos pontos. Trabalho dessa forma sobre os 4 pontos altos do grupo e sobre o ponto baixo ao lado do grupo. Quando eu chegar no espaço de 5 correntes, eu trabalho um ponto alto, 2, 3, 4 e 5. Novamente, eu tenho um ponto baixo antes do grupo, na alça de trás dele eu faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo para cada um dos 4 pontos altos do grupo, pegando só a alça de trás. E sobre o ponto baixo também. Cheguei no espaço, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. No ponto baixo, eu faço outro ponto baixo. Então, quando eu trabalho ponto baixo, é sempre pegando a alça de trás dos pontos da base.
Eu vou trabalhando dessa forma para toda a carreira. Se você tem o ponto muito apertado, não tem problema se você colocar um ponto alto a mais aqui no espaço, ao invés de 5 você colocar 6. Você pode adaptar aqui a quantidade. Então, agora continue com esse acabamento. Terminei aqui o meu acabamento. Quando eu finalizo essa carreira, eu puxo os grupinhos de 5 pontos que eu fiz sobre as correntes de espaço. Eles ficam mais altos que aquela parte do ponto baixo, ó, eles realçam mais, tá? Vou virar aqui o trabalho. Mesma coisa que pro outro lado, ó. Depois, a gente vai blocar o trabalho. O que é blocar? Passar um vaporzinho, né, do ferro a vapor aqui sobre a blusa, não encostando o ferro na blusa, claro. A gente passa o vapor do ferro a uns 5 centímetros, 6 centímetros de distância e ele assenta os pontos aqui do trabalho, né? A gente estica bem como a gente quer que fique aqui o acabamento, coloca na posição certinha e faz essa blocagem. Isso dá um acabamento ainda mais bonito para as peças. Agora que eu vou finalizar essa carreira, então, vou arrematar. Lembra que eu fiz uma corrente, um ponto baixo aqui? Então, eu vou no ponto baixo e vou fazer o arremate. Para não ficar nó aqui no acabamento, eu vou vir por trás daquele ponto baixo, pego essa laçada e levo lá para trás, ó. Corto meu fio. Cortei o fio, vou puxar todo o fio lá para trás agora, esse fio que eu cortei. Tá vendo que aqui fica um fio corrido, ó? Quando eu puxei a laçada do último ponto por dentro do primeiro. Agora eu venho por trás do último ponto, no meio da correntinha dele. Pego aquele fio que eu cortei e puxo ali por dentro. O que acontece aqui? Ó, eu formo como se fosse um outro ponto, ó. E não fica nó. Tá vendo? Agora aqui por trás eu coloco na agulha de tapeçaria e faço o acabamento. Cuida para não puxar demais aqui, para não franzir aquele pontinho que você formou. E aí ele fica muito diferente dos outros, ó. Vou levando aqui pelos pontos altos, viro o trabalho. Ó. Vou trazer por baixo de todos esses pontos. Aqui eu pego duas alcinhas de ponto só por trás, puxo, vai formar uma laçada no meu fio, passo a agulha por dentro dessa laçada. Faço aqui um ponto de arremate. Depois você esconde um pouquinho mais o fio e corta. Você pode até pegar uma colinha de silicone transparente, colar a pontinha do fio depois que você cortar, para deixar ele ainda mais seguro, tá? Uma sugestão. Temos o acabamento da parte de baixo pronta, ó, tá vendo? Agora eu vou fazer o acabamento da parte de cima. Aqui, ó, dessa parte do decote agora. Eu vou começar o acabamento pelas costas, ali na união dos squares, ó. Eu prendi o meu fio com 2 nós, porque eu vou trabalhar bases de correntes, não tem como esconder. Vou fazer aqui uma corrente e vou fazer mais um ponto baixo nesse mesmo ponto. Agora eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntes, venho no próximo espaço, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, próximo espaço, um ponto baixo. E vou trabalhando dessa forma para toda a carreira. Quando chegar lá na frente para fazer a curvinha do decote, a gente volta com você no vídeo. Aqui nessa parte, onde eu fiz a união do ombro, né, daquele square maior, daquele meio square, eu fiz aqui um ponto baixo, onde eu juntei aqui aquelas 3 partes, ombro de trás, ombro da frente e aquele meio square, fiz um ponto baixo ali. Pulei um espacinho da base desse meio square do decote e fiz um ponto baixo aqui. Pulei um espaço e fiz no seguinte, porque senão ia ficar muito amontoado aqui a parte das 5 correntes. Agora aqui, no meio square da parte da frente, eu já faço normalmente, em cada espaço.
Aqui desse lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos corrente, eu posso pular um espaço, tá vendo que é a parte reta do meio square? Então, eu pulo um espaço e faço no seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos corrente, pulo um espaço, ó, e faço bem lá no meio na união. Então, quando eu fizer isso, ó, tá vendo? Eu já estiquei um pouquinho para manter o V do decote. Vou virar aqui para você ver, ó. Aqui eu estou nos meios squares. Pulei um espaço, fiz bem na união do ponto V com o outro. 1, 2, 3, 4, 5 pontos corrente. Como eu pulei um espaço aqui, eu também vou pular esse espaço do outro lado. E vou direto no espaço seguinte, ó. Aí eu continuo com o meu V, não ficam correntes amontoadas ali, fica o formato do decote em V. E eu prossigo. Faço a mesma coisa do outro lado, ó. Pulo um espaço, faço no seguinte. Tá vendo? Então, fica assim, essa parte do V. Agora, você vai continuar para o restante da carreira. Terminei aqui a minha carreira com o ponto rede, a primeira carreira, né? Agora, eu vou fazer o fechamento. Para eu fazer o fechamento, não ter que caminhar com pontos baixíssimos, eu vou fazer o seguinte, eu tenho 5 correntes no espaço, certo? Para um ponto alto, eu preciso de 3 correntes, correto? Então, o que eu faço aqui, ó? 2 correntes. E já fecho com um ponto alto, que seriam as outras 3 correntes, lá no primeiro ponto baixo. Ó. Eu formo o espaço, já posso começar aqui a próxima carreira com correntinhas, e não fica aquele fechamento marcado. Aqui eu coloco onde eu fechei, né? Vou colocar um marcador aqui. Ó. Agora, eu vou fazer a próxima carreira. Na próxima, eu vou trabalhar com 4 correntes, para fechar um pouquinho mais essa parte. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntes. E fecho lá com ponto baixo no próximo espaço. Agora, eu coloco o marcador ali naquele primeiro que eu trabalhei para essa segunda carreira. Ó. Então, serão 4 correntes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vou trabalhando assim para toda a carreira. Quando chegar lá no V da parte da frente, a gente volta para manter o formato do decote em V lá na frente. Ó. Cheguei aqui no decote da parte da frente, ó. Eu tenho o último espaço, o ponto baixo entre os V's e aqui o próximo espaço, certo? Então, no penúltimo espaço, antes daquele ponto baixo, eu vou fazer 4 correntes. Eu não trabalho aqui nesse espaço, ó, eu venho direto no ponto baixo. E eu faço outro ponto baixo sobre ele. 1, 2, 3, 4 correntes, não trabalho nesse espaço, vou no próximo e prendo com ponto baixo. Ó. Agora, eu continuo. 1, 2, 3, 4 pontos corrente, próximo espaço, um ponto baixo, até o final da carreira. E aqui o V, ele permanece, ó, ele continua. Terminei essa carreira com 4 correntes e um ponto baixo. Agora, eu vou fechar, né? Aqui eu tenho aquele ponto alto do fechamento da carreira anterior. Como eu tenho 4 correntes aqui, se eu sei que 3 equivalem a um ponto alto, então eu vou trabalhar só uma corrente agora e vou fechar com um ponto alto sobre ponto alto. Ó, tá vendo? Já formei outro espaço. Agora, eu coloco o marcador no ponto alto dessa carreira que eu acabei de fazer, para eu saber onde eu vou fechar a próxima, né? Se você gosta de uma blusa com o ombro mais caído, não precisa fechar mais que isso. Eu vou fechar mais um pouquinho aqui. Agora, eu vou trabalhar 3 correntes, ó, no espaço. Já vou no próximo e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntes, próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntes, próximo espaço, um ponto baixo, para toda a carreira. Lá no decote, a gente volta na parte da frente para formar o V.
Chegamos aqui no decote novamente, na parte da frente, ó. Eu coloquei um marcadorzinho aqui, só para você saber onde estão os pontos baixos que eu fiz, né? Aqui tá a união, aqui tem um ponto baixo, aqui tem outro. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu fiz 3 correntes, né? Eu vou fazer um ponto baixo no próximo ponto baixo, que é aquele que fica antes desse espaço aqui ao lado da marcação. Vou fazer no ponto baixo, aí eu faço 3 correntes e já faço aqui um ponto baixo sobre ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no próximo ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no espaço. Ó, o que acontece aqui? Eu mantenho o V, né? E sigo agora com o restante da carreira. Fiz. Aqui eu tinha o último espaço, então eu não fiz ponto baixo nele. Eu fiz no ponto baixo que antecede ele, é um ponto baixo sobre ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo sobre ponto baixo, aqui bem no centro do V. 3 correntes e fiz um ponto baixo sobre o ponto baixo seguinte. 3 correntes e um ponto baixo no espaço. Então, aqui a parte da frente, ela ficou assim, ó. Cheguei ao final da carreira. Como eu estou trabalhando só 3 correntes no espaço, elas equivalem a um ponto alto, então eu já faço diretamente um ponto alto sobre aquele ponto alto da carreira anterior. Ó. Por enquanto, a parte de cima da minha blusa, ela vai ficando assim, ó. Bem, se você gosta do decote mais reto, você pode terminar ele dessa forma, não precisa mais fazer nenhuma carreira. Aí você arremata e pronto, sua blusa está finalizada, né? No meu caso aqui, eu vou fazer mais um biquinho, ó. Vou fazer uma corrente, um ponto baixo nesse espaço, que é o primeiro. Vou subir 2 correntes aqui. E vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Prendo com um ponto baixo no espaço seguinte. Faço a mesma coisa, subo 2 correntes, faço mais 2 pontos altos. Vou no próximo espaço, prendo com um ponto baixo. E eu vou repetir esse biquinho para todos os espaços. Duas correntes, mais 2 pontos altos. Um ponto baixo no próximo espaço. 2 correntes, mais 2 pontos altos, um ponto baixo no próximo espaço. Para toda a carreira. Cheguei bem naquela parte do V, do decote, né? Então, eu tenho os pontos baixos aqui, ó, após a união. Eu fiz o bico no espaço anterior. Nesse espaço ao lado do ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo sobre o ponto baixo e vou fazer um ponto baixo no próximo espaço. Agora, eu já vou diretamente para o espaço seguinte, faço o ponto baixo e já faço o bico. 2 correntes e mais 2 pontos altos ali. Ó, fica assim. Fiz o último biquinho aqui. Como é que eu vou fechar e arrematar agora? Eu vou cortar o meu fio. Eu vou vir por trás daquele primeiro ponto baixo que eu fiz na carreira. Vou pegar essa laçada desse fio e vou levar lá para trás, ó. Vou puxar todo aquele fio que eu cortei lá para trás. Cadê a pontinha aqui? Tem um nozinho na ponta. Pronto. Puxei e fica esse fio corrido aqui, né? O que eu faço agora? Eu venho por trás do último ponto alto, saio no meio da correntinha dele. Ó. Pego aquele fio e puxo ali por dentro. O que acontece aqui? Não fica marca de fechamento de carreira. Aqui eu vou puxar bem esse fio agora, né? E vou arrematar aqui por trás com agulha de tapeçaria. Então, aqui o arremate, ó, você vai trazer aqui para a parte de baixo, sem puxar muito para não franzir ali o ponto. Já faz um pontinho de acabamento aqui de arremate, ó. Puxa o fio por baixo de uns 2 pontos, vai formar uma laçada.
Dentro dessa laçada você passa a agulha e puxa. E agora você vai esconder esse fio. Se você quiser, você pode fazer mais uns pontinhos de arremate, mas traz ele por vários pontos aqui, até ele ficar bem seguro. Bem, finalizado o decote, ele fica dessa forma. Agora, você vai arrematar todos aqueles fios que ficaram soltos, de união, de final de manga, de acabamento, para depois a gente fazer a blocagem da blusa. Eu já vou explicar o que é a blocagem. Blocar uma peça é você esticar bem a peça sobre uma superfície, deixar ela bem assentada e passar o vapor do ferro sobre ela, não encostando o ferro na peça, senão queima, né? Tem que deixar uns 4 centímetros de distância aqui, ó, sobre a blusa, né? E aí você vai fazendo isso, ó. E vai assentando os pontos, você vai blocando a sua peça. Então, coloca um papelão sobre uma mesa, coloca a blusa sobre ele, você pode inclusive fixar ela com alfinetes, deixa ela bem esticadinha do jeito que você quer, o acabamento, os biquinhos, bem certinho, arruma ela bem e depois vai blocando com o vapor do ferro. É um acabamento final que assenta, né? Que às vezes os biquinhos ficam assim levantados, né? Então, ela vai assentar o seu trabalho, vai como se dar uma leve engomada no trabalho. E aí depois ela fica com caimento ótimo na hora de usar. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz uma blusa de crochê com união de squares, com meio square, com caimento perfeito no ombro, um acabamento diferenciado, ponto rede e muitas dicas legais para você utilizar não só nesse trabalho, né? Mas em projetos futuros que você for fazer.